Fala galera, Luiz Vieira falando aqui de novo, Dicas de Trade. Pessoal, hoje a gente vai analisar o mercado de BTTS ou ambas marcam, que é um mercado muito lucrativo, um mercado que tem odds muito boas, acima de 1,60. Alguns campeonatos, quando é muito provável bater o BTS, você pega odds mais baixas, como o campeonato australiano, tá? Que tem odds a 1,30 ou 1,35. Fora isso, você pega odds muito boas, tá? Acima de 1,60. Para analisar esse mercado, a gente tem algumas coisas. Vou passar o que eu faço. Não sei se é certo, se é errado. É o que eu faço para analisar, tá? Vamos lá. Primeiro, verifico os últimos 9 jogos da equipe, tanto casa quanto fora, tá? Alguns gostam de analisar os últimos 12, mas para mim 9 está de bom tamanho, tá bom? Pelo tempo decorrido, os elencos mudam muito, então não vale a pena. Depois você analisa os jogos em casa do mandante, fora do visitante, também os 9 jogos, tá? E obviamente fazendo isso para as duas equipes. E você vai ter alguns resultados. Primeiro, se as equipes tiverem menos de 5 jogos, você não faz a aposta, porque menos de 5 jogos do BTS a chance é muito baixa de bater. Então você descarta esse jogo. Se as equipes tiverem 5 jogos, você faz, mas com a porcentagem baixa da sua banca para você não ter algum problema, tá? Ou você pode fazer cash out primeiro gol, tá? Vai da sua visão de jogo. E se as equipes tiverem mais de 5, de preferência 7 gols, você faz a tua aposta tranquilo, tá? E também pode fazer cash out, né? Depende do que está acontecendo no jogo. Às vezes o jogo é muito BTS e não bate, tá? Então você tem que estar sempre vendo o jogo, ok? Vamos a alguns exemplos de jogos que eu separei aqui para vocês, que vocês podem estar fazendo ou não. Primeiro vamos a um exemplo que você não deve fazer. Jogo Inglaterra-Suécia Sub-20. Esse jogo foi sexta-feira, tá? 1 hora da tarde. Esse jogo foi 0-0. Por que você não deve fazer esse jogo? Porque a Suécia ela tem uma taxa de 4 BTS só e a Inglaterra 5. Só pela Suécia você já não devia fazer, tá? Esse jogo ele não dá para analisar casa fora porque ele é campo neutro, então tem mais um agravante aí. Então você não deve fazer esse tipo de jogo, tá? O segundo jogo é o jogo que você deve fazer, mas com cuidado. O jogo Fluminense-Flamengo vai acontecer domingo, um clássico brasileiro, tá? Onde Fluminense é muito BTS, Flamengo também. Só que é um clássico, esse clássico pode terminar 1-0, 2-0, 3-0 e não sair o BTS, tá? Então você faça cash out no primeiro gol, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre clássicos. Clássicos é muito bom de você fazer BTS, tá? O terceiro jogo é um jogo falso BTTS, tá? Eu chamo assim, que você não deve fazer esse jogo. Ele parece BTS, mas na verdade ele não é. Vamos analisar por quê. O Nacional Potosí, ele tem ali uma taxa de 6 BTS, tá? E o Bolívar, ele tem uma taxa de 5 BTTS, tá? Isso na média geral. Agora, quando você vai para os jogos casa e fora, você vê que o Nacional Potosí ele vai ter só 4 jogos de BTTS e o Bolívar aumenta um pouquinho, tá? O Bolívar ele vai para 6 BTS, tá? 6 BTTS, mas lembrando sempre que ele está jogando a cada adversário, né? Então é complicado, o adversário pode ganhar de 1-0. O Nacional Potosí é um time bem mais fraco que o Bolívar, tá? Mas ele pode fazer 1-0 e ficar todo recuado, tá? E ele tem uma taxa de tomar pouquíssimos gols em casa. Se você olhar ali, ele tomou 5 gols em casa em 9 jogos, ou seja, quase 50% de jogos ele não toma gol em casa. Então esquece esse tipo de jogo. Você analisa a primeira vez e acha que ele é BTS, quando você vai analisar o caso e fora, ele não é. Por isso é importante você analisar os dois tipos de confrontos, tá? O confronto geral e o confronto caso e fora. Terceiro jogo é o jogo ideal para você fazer o BTTS. Quarto jogo, na verdade, né?
que também é do Campeonato Boliviano, é o Guabirá e o São José, tá? O Guabirá, ele tem 6 BTTS, tá? E o São José, ele tem 6 BTTS também, tá bom? Então são dois times bem BTTS, mais de 60% aí de BTTS, tá? Na média geral. Outra, eles são times equilibrados, tá? Eles estão com distância de 2 posições na tabela e marcam e sofrem muitos gols. Então esse é o jogo ideal para você fazer, tá? Inclusive você vai poder sair no primeiro gol fazendo cash out, que você vai ter lucro. Agora fazendo jogos casa e fora, o Guabirá, ele continua com 6 jogos, tá? BTTS, e o San José 3, 4, 5, 6 BTTS também. Então realmente esse é o jogo ideal para você fazer, com a taxa acima de 60%. Fazendo aqui de cabeça, deve ser 65% de BTS, tá? Então esse é o jogo que você tem que fazer. É o jogo que tem times próximos na tabela e times que sofrem e fazem muitos gols, ok? Tem alguns cuidados que você tem que ter, tá? O primeiro que eu coloquei, a média de gols da equipe. Fazer BTTS com pelo menos um gol sofrido e 2 gols marcados, que significa o quê? Que a defesa é ruim e o ataque é bom, tá? Atenção com times muito fortes, com média de gols sofridos no limite. Esse é o caso do Bolívar, o jogo que a gente passou ali, né, atrás. Ele sofre gols fora de casa, mas é no limite, tá? Ou seja, se ele fizer 10 jogos fora de casa, ele sofre 10 gols, tá? Mais ou menos isso. Então não vale a pena você fazer esses times. E o Bolívar é o time mais forte, tá, da Bolívia, então é um time que realmente você deve descartar fazer BTTS, tá? Às vezes sai, porque é do jogo, tá? Mas você não vai arriscar. Não fazer com time desiguais com mandantes fortes, né? Foi o que eu acabei de falar do Bolívar. E se o time mais forte for o visitante, verificar a média de gols marcados do mandante. Esse é um outro agravante no jogo do Bolívar, tá? O mandante ele não tem um número de gols muito bom para poder suprir essa, né, vazar a defesa do Bolívar. Então, realmente é um jogo que não vale a pena você fazer, tá bom? Eu estou recomendando aqui só fazer acima de 2 gols marcados, tá? Da equipe mais fraca. Ou seja, se o mandante for o mais fraco e ele tiver média de 2 gols por jogo em casa, e também no geral, você pode tentar fazer e ver se ele sai no primeiro gol, tá? Com lucro, caso saia um gol, ok? Esses são alguns cuidados que a gente deve ter. E agora, usando essa estratégia em clássicos. Em clássicos, sempre fazer aposta. Por quê? Tá? Principalmente no brasileiro, né? Coloquei ali que tem odds 2 ou acima de 2. Tá? O exemplo, né? O jogo do Cruzeiro que vai ter agora, tá? Tá lá, odd 2, BTTS. Tá bom? Só que o Cruzeiro eu não quis colocar como exemplo, porque o Cruzeiro é um time que não tá fazendo muito gol, tá bom? Mas seria só um exemplo. No jogo que eu coloquei aí o Fla-Flu, a odd está 1,80 para o BTTS, ou seja, já está muito boa, tá? Porque são dois times de BTTS, então cai um pouquinho, mas você pode esperar, né, o decorrer do jogo chegar a 2 e você entrar. Sair no primeiro gol com lucro. Porque, como é um clássico, são odds equilibradas. Então, qualquer time que faça um gol, você vai ter o lucro. Então, você já sai com 10, 15% de lucro, dependendo da hora do gol. Tá? Então, você já sai, não precisa você ficar esperando o gol do adversário para você sair no total. Tá? Essa estratégia ela não vai se aplicar nos outros jogos, porque não são times equilibrados. E você não vai ter um lucro se o cash out, né, se o gol, né, no cash out, se o gol for do favorito, tá? Como no jogo do Bolívar, tá bom? Galera, em breve a gente vai ter algumas novidades aí, tá? Tá ali no WhatsApp, quem quiser entrar em contato, Luiz Vieira, Dicas de Trade. Se vocês gostaram aí, curtam, compartilhem, tá? Se inscreve no canal para a gente poder estar divulgando ainda mais, tá? O trade aí para todo mundo. Ok, galera? Forte abraço, até a próxima.